Direto da redação. Um julgamento histórico. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado ontem no Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão e também mais pagamento de multas, juntamente com outros 7 réus da trama golpista. É apenas um núcleo da trama golpista que foi julgado agora pelo Supremo Tribunal Federal. E é um julgamento histórico porque o Brasil é o único país da América Latina, um dos poucos do mundo, a responsabilizar, condenar autoridades por tentativa de golpe de Estado. País que passou por mais de 20 anos por uma ditadura militar e agora já num período em que está estabelecida uma Constituição que foi promulgada em 1988, é a primeira vez após a abertura política que o Brasil enfrenta uma tentativa de golpe. E o remédio que foi aplicado pelo Supremo Tribunal Federal por isso, ele é histórico e espera-se que deva inibir outras tentativas de golpe. E nós vamos acompanhar agora as informações na reportagem de Gésio Passos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma trama golpista para se manter no poder. Essa é a primeira vez que um ex-presidente é condenado por tentativa de golpe de Estado no país. Além desse crime, Bolsonaro foi condenado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. A corte condenou ainda mais 7 aliados do ex-presidente na ação penal da trama golpista. São eles Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Após 3 dias de votação, além do relator, o ministro Alexandre de Moraes, os votos pela condenação foram proferidos por Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O contraponto foi de Luiz Fux, fechando o placar de 4 votos a 1. No início da tarde desta quinta-feira, foi conhecido o voto da ministra Carmen Lúcia. Para ela, está comprovado que Bolsonaro liderou a organização criminosa para a tomada do poder à força. Mas eu tenho por comprovado, pela Procuradoria-Geral da República, que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. O procurador alegou que teria estruturado na propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos e seus representantes, a instrumentalização de instituições de Estado, a cooptação de comandos militares para a instituição das providências antidemocráticas de intervenção, planejamento de atos de neutralização violenta de agentes públicos, instigação das manifestações. Ao contrário do ministro Luiz Fux, que votou nessa quarta-feira, Carmen Lúcia recusou todas as preliminares das defesas que tentavam cancelar o julgamento. Em um voto resumido de pelo menos 2 horas, a ministra ressaltou a legitimidade das provas da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria afirmou exatamente, e acho, e já antecipo que para mim, fez prova cabal, de que um grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder judiciário. Para Carmen Lúcia, essa ação penal é fundamental para que a sociedade brasileira não aceite mais golpes de Estado. Esse é um processo, como há outros, que temos a responsabilidade constitucional de julgar. Processos há que despertam maior ou menor interesse da sociedade, o que não é também nada de novo, seja uma cidade pequena, seja para todo o país.
toda ação penal, especialmente a ação penal, impõe um julgamento justo e aqui não é diferente. O que há de inédito, talvez, nessa ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro, mas na área especificamente das políticas públicas dos órgãos de Estado. O presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, começou seu voto rejeitando a tese de cerceamento do direito de defesa, defendida pelo ministro Luiz Fux e pelos advogados dos acusados. Então, o fato, na verdade, de ser um material amplo, não pode configurar nenhum cerceamento de defesa, porque as defesas receberam o material, tiveram a oportunidade de fazer a análise que entendiam cabível e trazer, eventualmente, algum tipo de demonstração de que os documentos apresentados pela Polícia Federal ou pela Procuradoria-Geral da República não eram fidedignos. O ministro também reforçou que as provas apresentadas pela PGR comprovaram que foi criada uma organização criminosa armada para um golpe de Estado. Para ele, é necessária a responsabilização para esse tipo de crime, como forma de buscar uma pacificação da sociedade. A Procuradoria-Geral da República conseguiu descrever satisfatoriamente uma organização criminosa armada, estruturada hierarquicamente, com divisão de tarefas entre seus integrantes e orientada a perseguir um projeto de poder do qual participavam os seus integrantes, tudo mediante a prática de ações ilícitas voltadas para a vulneração de tipos penais. O objetivo central dessa organização criminosa, que eu estou também a reconhecer, tinha o objetivo de assegurar a permanência no poder do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, seja qual fosse o método a ser utilizado, o método criminoso a ser utilizado. A decisão da primeira turma do STF na ação penal da trama golpista não será aplicada automaticamente. Os réus ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condenações pelos crimes dos quais foram acusados. O recurso, nesse caso, seria na primeira turma, sendo incomum uma eventual revisão. Atualmente, Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em decorrência de outro processo. Bolsonaro é investigado pela sua atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Para saber qual foi a sentença detalhada e também as penas e as multas impostas aos líderes da trama golpista. Vamos à reportagem. Ao final do julgamento do núcleo central da trama golpista, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal estabeleceu as penas dos 8 réus condenados. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão, sendo 24 anos e 9 meses em prisão fechada. Além disso, foi definida uma multa de 248 salários mínimos. Bolsonaro foi acusado de liderar uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado para se manter no poder. Bolsonaro e os demais réus respondem, além do crime de organização criminosa, por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. A exceção é o réu Alexandre Ramagem, atualmente deputado federal, que teve parte do julgamento suspenso por decisão da Câmara. O general Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, teve pena estipulada em 26 anos e 6 meses e pagamento de 100 salários mínimos de multa. Para o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, ficou definida a pena de 24 anos de prisão, perda do cargo de delegado da Polícia Federal e multa de 100 salários mínimos. Já o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, teve pena fixada em 24 anos de prisão, multa também de 100 salários mínimos. O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, deve cumprir 21 anos de prisão, além de pagar 84 salários mínimos de multa. O general Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa, foi condenado a 19 anos de prisão e terá que pagar 84 salários mínimos de multa. Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, foi condenado a 16 anos de prisão,
perda do atual mandato de deputado federal e multa de 50 salários mínimos. Todos os réus terão os direitos políticos suspensos por 8 anos pela lei da ficha limpa após o trânsito em julgado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, os generais Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio e o almirante Almir Garnier devem ser julgados no Superior Tribunal Militar para a perda da patente militar e seus benefícios devido à sentença criminal. Além das penas, uma outra multa foi aplicada contra os réus por danos morais coletivos em 30 milhões de reais. Já para o tenente-coronel Mauro Cid, devido à sua colaboração premiada no processo, foi definida a pena prevista no acordo de 2 anos em regime aberto. Ao fim da sessão, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimentou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pelo trabalho criterioso como titular da ação penal. O presidente da turma, Cristiano Zanin, pela condução impecável do julgamento e destacou o trabalho do relator, o ministro Alexandre de Moraes, como um divisor de águas na história do país. E resumiu o papel da corte no julgamento da trama golpista. Na vida democrática, antes da ideologia, antes das escolhas legítimas e das diferentes visões de mundo, tem de existir o compromisso com as regras do jogo, com as instituições e com o respeito aos resultados eleitorais. Essa é a mensagem mais importante desse julgamento. Concluo, portanto, o tribunal cumpriu missão importante e histórica de julgar, com base em evidências às quais todos têm acesso, importantes autoridades civis e militares pela tentativa de golpe de Estado. Acredito que nós estejamos encerrando os ciclos do atraso na história brasileira, marcados pelo golpismo e pela quebra da legalidade constitucional. As defesas dos condenados ainda podem apresentar recursos. Não há previsão para o início do cumprimento das penas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. E eu agora estou ao vivo em Brasília com o economista Wilson Souza, que acompanha também todo o julgamento, acompanha todo o resultado. Bom dia, Wilson. Bom dia, meu amigo Roberto Barbosa. Bom dia a todos os ouvintes das nossas múltiplas plataformas. Wilson Souza, o que se viu aí, o que fica, assim, esperava-se que fosse até um pouco mais prolongado esse julgamento, ou melhor, a divulgação das sentenças, essa dosimetria. Mas 27 anos para Bolsonaro deve ter impactado ali, influenciado também a idade do Bolsonaro, né? Então, ali, na hora da dosimetria, tudo isso se deu, foi descrito ali. Agora, Wilson, eu gostaria que você avaliasse nesse contexto aí, não é apenas a condenação, porque é uma condenação histórica, a gente já sabe, mas nesse contexto como fica o Luiz Fux, que foi ali o voto divergente, que tentou condenar todo mundo e aliviar Bolsonaro, Jair Bolsonaro. E já é até o sonho de consumo da extrema-direita para ser candidato ao Senado. Como é que é isso? Olha, Alberto, realmente todo esse processo, né, desde o início, ele gerou aí polêmica, bastante debate, bastante discussões, principalmente nas redes sociais, né? A extrema-direita, né, após todo esse resultado, continua, né, com esse afronto com as instituições, continua desmentindo tudo que foi relatado no processo. E, de fato, Roberto, foi um processo muito detalhado, como você falou, um processo que ele tem um histórico, né? Ele veio falando desde o início, tudo dessa articulação do principal ativista desse movimento, que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que a gente percebe, Roberto, no voto do Fux, né, que todo mundo aí, a extrema-direita ficou celebrando, né, um voto que durou 13 horas, ele ficou em evidência na mídia durante 13 horas direto, todo mundo só falando dele, e ele falando ali, com retóricas ali, não tanto quanto objetivas, né, e descartando tudo que foi feito pelo STF e pelas instituições como Polícia Federal, Procuradoria-Geral. Ele jogou contra ele mesmo, Roberto. Mas um ponto importante, muito importante, que eu falo aqui, Roberto, é que esse voto divergente do Fux, ele abre também um parênteses, porque toda a alegação do governo americano
ele vem baseado na questão da ditadura da toga que existe no Brasil, né? E qual ditadura permite algum ministro se expor, né, e defender os seus interesses, como o Fux fez? Então, isso cai tudo por terra. Toda essa história que o governo americano, essa intervenção americana que pode ter no país, porque aqui existe uma ditadura. Não existe ditadura, Roberto, onde as pessoas podem falar. Não existe ditadura. Ele pediu para nem ser interrompido durante esse processo, como assim também não fez quando o Carmen Lúcia ontem foi falar, que já começou, né, uma troca ali de farpas inteligentes, que ela é uma mulher muito inteligente, né, mas mostrando para o Fux que ele estava completamente equivocado e que ele estava jogando contra o próprio tribunal, contra a própria corte. Então, eu vejo, Roberto, que esse discurso, esse voto divergente, ele levou para um bom lugar também, provando que aqui no Brasil a democracia existe, provando que aqui no Brasil todo mundo tem a sua voz para poder falar o que quiser, assim como ele fez, né, foi o ministro que ficou durante 13 horas, aí, todos os outros ministros foram mais objetivos, deram o seu voto, né? E, Roberto, então eu acho que esse detalhe ele é muito importante. E eu acho, Roberto, que o próprio governo, né, que a própria esquerda, vamos dizer assim, ela vai, né, se embrulhar, né, vai embrulhar esse voto divergente bem bonitinho e vai mandar o presidente americano para ele ver que aqui no Brasil ainda, né, temos uma democracia. Apesar de todo o apelo da direita extremista, apesar de todo esse contexto que eles envolvem, todas essas pessoas que estão indo para as ruas, né? Roberto, é muito estranho quando você vê um 7 de setembro como nós assistimos com uma bandeira americana. É muito estranho as pessoas pedindo intervenção militar. As pessoas não sabem o que foi um regime militar. As pessoas, você vê jovens, né, bolsonaristas jovens, que nunca viveram, né? Talvez eles não tenham estudado sobre um regime militar quando falam em ditadura, quando falam em intervenção militar. E durante esse processo todo, durante todas essas manifestações que estiveram aqui em Brasília, você via explicitamente as pessoas pedindo intervenção militar. Então, sinceramente, Roberto, a gente vê, né, aí aqui eu volto a falar, batendo uma tecla sobre o analfabetismo funcional que tem no nosso país, que as pessoas são altamente manipuladas para estar em determinados lugares. E muitas dessas pessoas, né, foram presas, muitas dessas pessoas estão aí se lamentando pelo fato ocorrido, enquanto o presidente da República hoje condenado, mas vai ter todo um processo ainda aí, né, Roberto? Que o Supremo ele vai ter aí 60 dias para poder declarar esse diário oficial, os advogados vão recorrer, enfim, ainda tem todo um processo aí até se definir. Você está tocando num ponto aí muito importante, que é a falta de memória histórica de uma geração que não vivenciou, não sabe o que foi a ditadura militar, a ditadura sanguinária que matou gente. Tem pessoas que têm corpos desaparecidos até hoje. O deputado Rubens Paiva, que foi levado dentro da sua casa, nunca mais voltou, ninguém sabe onde está o corpo, nunca apareceu o corpo de Rubens Paiva, que inspirou recentemente o filme Ainda Estou Aqui, não foi? Recentemente que ocorreu o Oscar, filme brasileiro, exatamente, interpretado por Selton Mello, a Fernanda Montenegro. Então, a falta de memória histórica. Eu vivenciei parte da ditadura porque eu era uma criança, no final da ditadura eu era um adolescente, era um garoto ainda, né? A ditadura no Brasil, além de sanguinária, ela caiu de podre. Na década de 80, que foi a década perdida no Brasil, com o maior sonho no Brasil, o cara se formava médico aqui e ia vender pizza nos Estados Unidos, que ganhava mais como vendedor de pizza, entregador de jornal nos Estados Unidos, do que como médico no Brasil. A ditadura caiu de podre, ninguém mais aguentava o ciclo ditatorial de militares. Você não votava para o presidente, quem elegia o presidente era deputado. Você elegia deputado, deputado ia lá e elegia o presidente. E tinha deputado que não podia ser eleito, porque estava caçado, estava no exílio, então era seletivo. Negócio horrível. O que se propagou aqui em várias cidades foram chamados aqui no Rio de Janeiro, principalmente o grupo de extermínios, formado por policiais, são milícias de militares que faziam execuções sumárias de pobres, de negros. Isso surgiu no seio de uma ditadura militar. Você era preso por averiguação. O cara olhava para sua cara na rua, você tem cara de bandido, preso para averiguação, levava para delegacia. Então era assim um ambiente horrível, que a juventude da época se rebelou contra, não suportava, a sociedade da época não suportava.
Veio a abertura Exato. política, os deputados que se elegeram foram que chegaram dos exílios. Essa Constituição que condenou agora os golpistas, ela foi formulada por aquelas pessoas, muitas delas foram penalizadas com exílio na ditadura, que se elegeram deputados. Já estava lá como deputado Miguel Arraes, estava um monte de gente, já estava lá já estava de volta ao Brasil Leonel Brizola, né, que foi governador aqui do Rio de Janeiro, e tantos outros personagens, pessoas que morreram até hoje, você não sabe se elas foram assassinadas, que é o caso da Zuzu Angel, que perdeu um filho na ditadura, Stuart Angel, que morreu nu, sendo arrastado por uma Kombi com cano de descarga na boca, segundo relatos, em um quartel do Exército. Esse era o ambiente de ditadura militar. As pessoas não sabem o que foi ditadura, o que foi o período, a economia do Brasil durante a ditadura. E um outro dado que eu gostaria de colocar aqui, a única coisa que ninguém poderá dizer é que Bolsonaro mentiu quanto às suas pretensões, quanto às suas ideologias, quanto às suas crenças. Bolsonaro sempre foi um defensor de ditadura, sempre foi um defensor de torturadores, ele sempre defendeu isso ao longo da carreira. As retóricas de Bolsonaro eram toda voltada para isso. Bolsonaro homenageou no Congresso, lá na Câmara, lá na tribuna da Câmara, o senhor Brilhante Ustra, um comandante que foi torturador no DOI-CODE, morreu velhinho sem ser punido por conta dessa anistia, que não houve agora, ele esperava que ocorreria o mesmo. Então, assim, Bolsonaro nunca enganou ninguém, nunca mentiu para ninguém. Bolsonaro é o que ele é, um filhote da ditadura, um cultuador de ditadores, um cultuador de torturadores. Então, assim, só para a gente contextualizar e fazer essas colocações aqui, porque eu acho que elas são necessárias, até para você situar as pessoas no plano histórico. Porque parece que as pessoas esqueceram o que aconteceu no verão passado, Wilson. Exato. Roberto, ontem eu vi uma foto também eu achei muito interessante, uma postagem nas redes sociais, com um texto muito bem fundamentado também. Era uma foto, acho que essa foto foi ali mais ou menos em 88, 89, após a promulgação da Carta Magna da Constituição. Aí está uma foto onde está Luiz Inácio Lula da Silva sentado na mesa, está Mário Covas, está Fernando Henrique, está ali todo o movimento da direita, todo o movimento do antigo PMDB, da esquerda. E o que chama a atenção, Roberto, é porque nessa época, Roberto, os políticos se respeitavam. Nessa época, a política era divergente, muitos deles um divertia do outro, mas com respeito, né? Hoje em dia, Roberto, o que a gente vê é um ataque dos políticos contra políticos. Você vê um Congresso hoje atacando, fazendo manifestações dentro da sua própria casa. O que a gente vê hoje realmente, Roberto, é um movimento político muito ruim, e esse movimento político acabou onde acabou agora, com essas condenações. O que é triste para o nosso país, ver mais um presidente sendo condenado. Isso, para o histórico do nosso país, é muito ruim, Roberto. É um carimbo que o país dá, né, que realmente os políticos realmente são muito complicados. Os políticos, existe uma corrupção muito grande dentro do sistema político brasileiro. Isso só retrata isso. E as pessoas estão indo para a rua vibrando com esse discurso, as pessoas estão indo para a rua vibrando, pedindo, né, esse absurdo como houve de intervenção militar, e a gente fica triste. Então, essa foto que eu vi, e com esse texto, Roberto, retratam como era a nossa política há algumas décadas atrás e como está a política hoje de dois lados, né? Ontem eu vi algumas manifestações da esquerda aqui em Brasília, Roberto, em alguns bares, né? E soltaram foguetes, enfim, né? É uma rivalidade como um clássico no Maracanã, né? Fla-Flu. Mas, por outro lado, você vai nas redes sociais e vê as pessoas comemorando o voto do Fux. Mas quando um comemora, o outro rebate. Aí ontem foi a vez da esquerda comemorar, né, que eles acreditam que foi bem sucedida as ações do STF, e aí você vê nas redes sociais os ataques às pessoas. Olha só que lugar, só gente feia, olha só esse lugar, essas pessoas estranhas, olha o reflexo da nossa universidade, dita por esses povos que está comemorando essa vitória. Então, Roberto, você vê que as pessoas têm uma memória muito curta, as pessoas não sabem do que estão falando. E não sabem conviver, né? Porque ser de esquerda, ser de direita... Não tem respeito, não tem respeito, Roberto. Você não pode ter opinião. Não é pecado.
você pode conviver, você pode ter um pensamento divergente. O feio tem que conviver com o bonito, gente. Tem que ter gente feia no mundo, tem que ter gente bonita. É diversidade, né? Como é que você vai... Você quer um paraíso só com gente bonita? E o ser bonito também hoje é muito controvertido, né? De repente, que é bonito para você não é bonito para o outro, né? Que é bonita para você não é bonita para o outro. Então isso vai muito... Não vai... Agora, eu gostaria só de chamar a atenção aqui, isso para o voto da Carmen Lúcia e a intervenção do Alexandre de Moraes, porque foi um momento aqui da votação, que a gente está com o horário aqui um pouco avançado, que demonstra o seguinte, que o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, que é ali o colegiado da primeira turma, isolou o Fux. O Fux, ele comprou o passaporte dele para um gueto dentro do Supremo Tribunal Federal, creio eu, com esse posicionamento dele. Acho que para Disney, Roberto. Acho que é o único que vai ter o passaporte para Disney. Porque foi uma cambalhota para um cara, ele sabe o que ele está defendendo ali, ele sabe a bobajada que ele falou ali, poxa vida. Ele não é bobo, ele é um ex-juiz, ele é um ex-desembargador, ele foi do STJ. Então aquela cambalhota E outra coisa, o Marco Duval, que é senador, está dizendo que esteve com ele na véspera e ensinou ele a votar, e ele não desmentiu. Até agora, ele não desmentiu isso. Então, olha só, o cara que vota orientado pelo Marco Duval. Ele deveria desmentir. Mas vamos aqui ao voto da Carmen Lúcia com a reportagem da Selma Dias. Pois é, o voto integral da ministra Carmen Lúcia tinha cerca de 350 páginas, mas em plenário ela fez ali um resumo relativamente rápido, que durou cerca de 2 horas de leitura. Ao final, ela concordou integralmente com o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, e pediu a condenação de Jair Bolsonaro e mais 7 réus, né, especialmente pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também organização criminosa, que são as acusações mais pesadas. Carmen Lúcia, ela não aliviou para o ex-presidente, disse que as provas não deixam dúvidas de que Jair Bolsonaro comandou um grupo criminoso que tinha a intenção de permanecer no poder, desacreditando as instituições, também disseminando informações falsas sobre o sistema eleitoral e incitando a população. Não foram aceitas nenhuma das questões levantadas pelas defesas, que questionavam, por exemplo, a validade da delação do tenente-coronel Mauro Cid, a falta de tempo para analisar os documentos e também a competência do Supremo para julgar esse caso. Então, tudo isso foi derrubado por Carmen Lúcia durante a análise das chamadas preliminares. Ela também fez um alerta, disse que essa ação penal é fundamental para que a sociedade brasileira não aceite mais golpes de Estado. Eu preparei uma reportagem detalhando ainda mais o voto da ministra. Veja aí. Foi da ministra Carmen Lúcia o voto que formou maioria pela condenação de Jair Bolsonaro e mais 7 réus. Logo no início, ela rejeitou todas as questões preliminares que foram apresentadas pelas defesas e caracterizou cada um dos 5 crimes pelos quais estão sendo acusados os 8 réus. O 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de 1 ano e meio para insuflar, maliciar, instigar por práticas variadas de crimes conducentes ao vandalismo, haveria de ter uma resposta no direito penal. No caso da organização criminosa, Carmen Lúcia concluiu que um grupo liderado por Bolsonaro desenvolveu e implementou um plano para atacar o judiciário e desacreditar as urnas eletrônicas. A prova nos autos do desenvolvimento de uma empreitada criminosa dos réus que, como foi apurado, se utilizaram de um modus operandi da denominada milícia digital para propagação de ataques ao judiciário, de uma forma muito especial ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, e a urna tem um peso enorme quando se fala sobre urna. A urna hoje é efetivamente algo do povo brasileiro. Não são atos soltos, não é um que pensou isso e o outro também pensou, até mesmo a forma de divulgar
que a urna não era crível, que havia fraude nas urnas, o que nunca foi questionado antes. Durante a fala de Carmen Lúcia, 3 ministros se pronunciaram e, num desses apartes, Alexandre de Moraes reforçou o modo de atuação da organização criminosa. Exibiu vídeos e imagens em que o ex-presidente aparece incitando a população nas manifestações do 7 de setembro de 2021 e, indiretamente, liderando os atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente, que insuflava tanto que, em algo lamentável, e em 30 segundos encerramos, com a camisa, com a figura do presidente, se destrói o relógio dado, vindo ao Brasil com Dom João VI. Todos se recordam isso. Ele também não está com a camisa de nenhum dos outros co-réus, está com a camisa do líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. Além de também reconhecer que Bolsonaro praticou os crimes e liderou a organização, Carmen Lúcia descreveu a atuação do ex-presidente desde a propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral, passando pela tentativa de cooptar as Forças Armadas, os ataques às instituições, até o plano para assassinar agentes públicos. Ele não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador. Ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder. Então, eu tenho para mim que há um acervo enorme de provas a indicar os planos de tomada do poder pela ruptura institucional ou pela permanência forçada, o que não ficou no mundo das ideias, nem de registros particulares. No golpe de 64 tinha menos prova documental do que nessa tentativa. Nessa tentativa agora só faltou ata. Lavrar ata aos tantos dias. Acompanhando integralmente o voto do relator, Carmen Lúcia também pediu a condenação dos outros 7 réus, que incluem, além de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, General Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto. Os crimes são de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de direito, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Eu acho que o Brasil só vale a pena porque nós estamos conseguindo ainda manter o Estado democrático de direito e todos nós, com as nossas compreensões diferentes, estamos resguardando isso e só isso, o direito que o Brasil impõe, que nós, como julgadores, façamos valer. Wilson, a gente tem alguns minutinhos aqui antes do intervalo, porque eu já vou chamar um intervalo aqui perto do nosso horário, a rede aqui de emissora de rádio tem um horário aqui para o intervalo. Mas você viu o voto da Carmen Lúcia, viu a intervenção do Alexandre de Moraes, porque ela deu o aparte ao Alexandre de Moraes, então ele foi ali com permissão e de certa forma ele contestou o que o Luiz Fux ele falou no dia anterior, naquelas 10 horas e poucas de... E ele sacaneia, porque em 10 horas o Luiz Fux, ele leu aquele voto extenso dele, cheio de prolixia. Ele fala como uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Atenção para o que ele fala, né? E aí mostra essa imagem de Bolsonaro desafiando a Suprema Corte. Roberto, olha, contrafatos não há argumentos. Ele mostrou, ele foi muito ali eficaz na sua colocação. Colocou tudo que o Fux tinha falado, em uma imagem ele relatou totalmente ao contrário. Carmen Lúcia também, muito eficiente. E a intervenção do Flávio Dino também, né, sempre com um ar um pouco ali mais, né, vamos dizer assim, debochado, Roberto. Mas foi o que foi apresentado uma. Roberto, eu vou me despedir de você e sempre pedindo aqui às pessoas. Nós vamos agora partir para um outro momento em nosso país. Eu espero que agora o próprio Congresso volte a trabalhar, Roberto, volte a observar o orçamento, volte a observar que os municípios estão aguardando os recursos oriundos do governo federal, que o país volte a funcionar. Ainda está muito tensa a situação da intervenção americana, continuam algumas ameaças, o Eduardo Bolsonaro continua articulando lá
para sanções, enfim, vamos esperar o que o presidente americano, como ele vai se posicionar a respeito disso. A princípio, eu acho que ele não vai fazer nada, até porque, como eu falei, o discurso da ditadura da toga foi quebrado ontem com o voto divergente do Luiz Fux, antes de ontem. Foi quebrado com esse voto divergente, que é onde há ditadura, as pessoas não têm o direito de falar. E é isso, meu amigo. Vamos esperar mais notícias aqui de Brasília. Qualquer novidade, volto a falar com você. Na próxima semana estaremos juntos aqui novamente. Valeu, querido. Bom fim de semana para você, Wilson.